No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec reuniu as máximas, os ensinos morais do Cristo e os analisou à luz da doutrina espírita, dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Para conversar sobre o Evangelho, está aqui conosco Brunilde Mendes, escritora e expositora espírita. Dona Brunilde, 150 anos de doutrina espírita. O Evangelho continua muito atual e tocando os nossos corações, não é verdade? Verdade. Porque as dores da alma são sempre as mesmas. As ansiedades do espírito são sempre os mesmos. A Terra, que é um mundo de provas e expiações, conforme os espíritos nos ensinam. Então, o Evangelho está sempre atual, porque é o grande consolador. E por isso os Espíritos nos revelaram, inclusive, e nós temos certeza, pelos efeitos da doutrina em nossa vida, que Ele é o Consolador prometido por Jesus, que viria para recordar tudo aquilo que Ele tinha ensinado, todo aquele roteiro de vida que Ele tinha nos deixado e nos revelar coisas que naquela época ninguém poderia entender devido ao atraso, a ignorância, o atraso do mundo naquela época ainda. E Ele nos auxilia a tratar as nossas questões internas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, nos ajuda a nos conhecer melhor. Agora, trata também desse processo das relações humanas, do perdão das ofensas, do amor ao próximo como a si mesmo. Exatamente, porque Jesus não só ensinou isso, Ele vivenciou. E é por isso que Ele é o guia, como disseram os Espíritos, você lembrou bem, Ele é o guia da humanidade, porque Ele vivenciou. Enquanto nós não conseguirmos vivenciar esses ensinos, nós continuaremos com as mesmas dores, as mesmas aflições. E tem uma parte, aliás, todas são maravilhosas, mas que fala sobre as causas anteriores das aflições e as causas atuais das nossas aflições. Né? Uma coisa assim maravilhosa. E aquelas causas que são, vamos dizer assim, que são nossas mesmo, né, que nós criamos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá uma força interior muito grande para nós buscarmos uma vida nova. Vamos lembrar que a palavra Evangelho significa boa nova, não é? E essa boa nova, todos nós estamos esperando sempre. Nós não estamos esperando sempre uma boa notícia, alguma coisa boa que nos venha consolar, estimular para o trabalho, que venha nos demonstrar os objetivos reais da nossa vivência aqui, com problemas pessoais, com problemas familiares, com problemas sociais, não é? Então, há alguma coisa que nós queremos encontrar neste mundo que satisfaça o nosso espírito. E a doutrina espírita nos traz isso, exatamente, recordando Jesus. Porque acontece o seguinte, é que nós todos os dias estamos construindo o nosso futuro, estamos construindo o nosso destino. Cada ato que nós praticamos tem uma consequência para o dia de amanhã, não é? Então, às vezes, nós criamos aflições que não tem nada a ver com as nossas vidas passadas, mas tem a ver com a nossa falta de visão espiritual, que é isso que a doutrina nos dá. Então o Evangelho trata não apenas das questões pessoais, nossos sofrimentos, nossas melancolias, mas também da nossa vida de relação. Dona Brunilde, algumas pessoas têm ainda não fizeram esse encontro de perceber Jesus como um caminho, como uma porta de condução a Deus, à consciência cósmica, ao Criador. Embora ele tenha afirmado que ele era o caminho, a verdade e a vida,
né? E também que ele era o pastor, né? Prometendo inclusive que um dia haveria um só rebanho e um só pastor. Então muita gente acha que nessa palavra, cada um dentro do segmento religioso que segue, que essa palavra de Jesus significa o seguinte: todo mundo vai ter uma religião só. Mas não é isso. Todos vão agir de uma maneira em consonância com as leis de Deus, né? Em consonância com as leis de Deus e de acordo com o código que Ele nos deixou. O amor ao próximo. Por exemplo, o que nos impede de amar o próximo? Meu Deus, tanta coisa. O nosso egoísmo, o nosso preconceito, o nosso orgulho, os ressentimentos, não é? Então, este amor ao próximo é um dos caminhos para uma renovação moral. Ele se nos apresenta como um grande psicoterapeuta. Jesus, o grande psicoterapeuta da humanidade, né? Que trabalha essas nossas questões íntimas, nos conduzindo ao equilíbrio, à harmonia, à felicidade que nós desejamos. E a misericórdia dele é tão grande que mesmo que a pessoa não creia nele, não o aceite, no momento em que a pessoa vai ter as suas ações examinadas para formarem a sua bagagem espiritual, mesmo que ela não tenha aceito Jesus, as suas obras de amor, de compreensão, de perdão, de entendimento, de paz que ela tenha realizado durante a sua vida, vai ser contada a favor dela, mesmo que ela não creia, porque Deus é justo e não faz diferença, vamos dizer assim, entre seus filhos. Este aqui me orou muito comigo, confiou em mim, entregou sua vida a mim, e esse aqui não. Então, né, esse aqui vai ser muito feliz e este aqui vai ser muito infeliz. Deus não faz isso. E isso é uma das coisas que nós temos que pensar muito. A nossa fé tem que ser uma fé ativa, vamos assim dizer. Não pode entorpecer-se. Não pode entorpecer. Então, o que é a fé ativa? A fé ativa é aquela fé que nós temos. Podemos não ter fé em Deus, nem aceitar Jesus, mas temos uma fé ativa. É a fé nas nossas possibilidades de fazer o bem, porque a fé nos faz falta. Todos os outros sentimentos que são apontados no Evangelho nos fazem falta. Por quê? Porque nós precisamos progredir. O Evangelho é bem um livro que analisa os nossos grandes desafios morais e nos dá explicações, nos orienta para nós transmutarmos as nossas dificuldades em bênçãos de alegria. Exatamente. Aquela questão do perdão das ofensas que Jesus nos aponta como uma forma de cura e de felicidade, um lugar de segurança é o lugar do perdão. O perdão, Mas é um grande desafio na nossa vida, não é, dona Brunilde? Porque nós ainda estamos muito presos, né, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, não é? Às nossas mágoas. Uma das coisas, né, que nós aprendemos dentro da doutrina é que o trabalho no bem, para o bem, que se revela como uma forma de amar ao próximo, é o que nos dá mais ajuda. Jesus nos recomendou, principalmente, que nós orássemos pelos nossos adversários. É um começo do perdão. Quando nós oramos por alguém que não nos é simpático, por alguém que nos ofendeu, por alguém que nos prejudicou, nós estamos começando a nossa caminhada para o perdão. A vivência do Evangelho, a compreensão que ele nos traz para os problemas da nossa vida diária, na realidade, transformam realmente a nossa vida numa coisa mais positiva, mais alegre, nos traz mais alegria, mais vontade de viver, nos proporciona uma convivência familiar
e social, muito mais pura, muito mais agradável. Dona Brunilde, qual a consequência para a humanidade no momento que todos aceitemos esses ensinamentos do Cristo, contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, como uma lei natural que favoreça o progresso de todos? As consequências são muitas, mas nós achamos assim que a principal é uma humanidade com mais ética, uma humanidade totalmente moralizada, uma humanidade pacificada, porque a partir do momento em que nós entendemos que cada gesto nosso, até cada intenção nossa tem uma consequência, nós vamos deixar de lado as guerras, vamos esquecer as revoluções por ideologias sectárias apenas. Vamos também trabalhar mais em favor da ciência com ética, né? Uma ciência mais ética, cujas descobertas sejam vinculadas apenas às necessidades humanas, a necessidade de um corpo mais perfeito, de uma saúde mais perfeita, de uma vida mais longa. Vamos ter, enfim, uma humanidade mais feliz. É o reino de Deus. É o reino de Deus. No mundo. Mas Jesus disse o seguinte, que o reino de Deus começava dentro de nós. E essa afirmativa é justamente isso que você está dizendo, não é? O reino de Deus instalado na terra não tem que ser criado ou instalado por ninguém, a não ser por cada um de nós. Que nós ficamos esperando que fulano faça isso, aquele outro faça aquilo, haja uma revolução para modificar. Não. A partir do momento que cada um de nós instalar este evangelho dentro de nós, começa para o mundo o reino de Deus.